Guglielmo Marconi nasceu em 25 de abril de 1874, em Bolonha, na Itália, em uma época marcada por grandes avanços científicos e mudanças sociais profundas. Filho de Giuseppe Marconi, um aristocrata italiano, e Anne Jameson, uma irlandesa culta e sensível, Marconi cresceu em um ambiente que, embora aristocrático, incentivava o contato com o conhecimento e a cultura internacional. A combinação das raízes italianas e britânicas desempenharia um papel importante em sua formação e mais tarde em sua projeção internacional como cientista. Desde pequeno, Marconi demonstrava uma inclinação especial para as ciências naturais e os fenômenos elétricos, ainda que seu desempenho escolar não fosse notável. Seus professores nem sempre reconheciam seu potencial, e ele frequentemente preferia estudar por conta própria, longe dos métodos convencionais de ensino. Esse autodidatismo precoce tornou-se uma das marcas de sua trajetória intelectual, revelando uma curiosidade insaciável e uma capacidade singular de absorver e aplicar conhecimentos práticos. O ambiente familiar oferecia a Marconi uma sólida base cultural. Sua mãe, por ser britânica, falava fluentemente o inglês, o que possibilitou ao jovem Guglielmo acesso direto a livros, revistas científicas e publicações estrangeiras, muitas das quais não estavam disponíveis em italiano. Isso o colocou em contato com os principais pensadores da física do século XIX, como James Clerk Maxwell, Michael Faraday e Heinrich Hertz, cujas teorias influenciariam profundamente suas futuras experiências. Durante a adolescência, Marconi passou temporadas na propriedade rural da família, em Pontecchio, nos arredores de Bolonha. Esse espaço isolado e silencioso transformou-se em um verdadeiro laboratório improvisado, onde ele podia conduzir experiências sem grandes interferências. Foi ali que começou a manipular equipamentos elétricos e a construir seus próprios dispositivos rudimentares, baseando-se em livros científicos e nas experiências de seus predecessores. A educação formal de Marconi incluiu estudos no Instituto Técnico de Livorno, onde aprofundou seus conhecimentos em física e matemática. Embora não tenha se destacado como um aluno brilhante nas avaliações tradicionais, sua dedicação às experiências práticas lhe garantiu o respeito de alguns professores, como Augusto Righi, um dos maiores físicos italianos da época. Righi permitiu que Marconi frequentasse seu laboratório na Universidade de Bolonha, mesmo sem estar formalmente matriculado, dando-lhe acesso a instrumentos científicos de ponta e uma formação técnica mais sólida. Foi também nesse período que Marconi teve seu primeiro contato com as pesquisas de Heinrich Hertz sobre ondas eletromagnéticas, recentemente descobertas. O jovem italiano ficou fascinado com a possibilidade de transmitir sinais sem o uso de fios, uma ideia que, embora já presente nos meios científicos, ainda era encarada com desconfiança por muitos. Ao contrário de outros pesquisadores que se detinham nos aspectos teóricos, Marconi via na teoria um ponto de partida para aplicações concretas. O início do interesse prático de Marconi pelas comunicações sem fio não se deu de forma repentina. Ele foi amadurecendo essa ideia à medida que compreendia os limites do telégrafo convencional e percebia a dificuldade de comunicação em áreas remotas ou em alto mar. A necessidade de se comunicar sem a intermediação de cabos surgia como um desafio técnico de grande relevância social, que motivava a cada vez mais seus estudos experimentais. É importante destacar que, mesmo com o apoio familiar e o acesso a bons recursos, Marconi enfrentou obstáculos significativos. Sua juventude foi marcada por um certo isolamento intelectual, uma vez que sua abordagem prática não era totalmente compreendida ou valorizada pelos círculos acadêmicos da época. Esse afastamento inicial do meio universitário, paradoxalmente, contribuiu para que ele desenvolvesse uma abordagem experimental própria, mais livre de formalismos e limitações conceituais. Outro aspecto formador da juventude de Marconi foi sua abertura para o cosmopolitismo. Graças à herança britânica da mãe, ele pôde compreender não apenas a língua inglesa, mas também o modo de pensar científico e tecnológico que se consolidava no Reino Unido.
Isso o capacitou, mais adiante, a dialogar com investidores, cientistas e representantes governamentais em um cenário internacional, fator que seria decisivo para o sucesso de suas invenções. Ao entrar em sua juventude científica, Guglielmo Marconi já havia ultrapassado a mera curiosidade infantil. A busca por compreender os fenômenos invisíveis da natureza, especialmente a eletricidade e as ondas eletromagnéticas, tornou-se o centro de sua atenção intelectual. Em um momento histórico em que a física estava dando passos decisivos rumo à modernidade, o estudo das ondas hertzianas representava uma fronteira promissora. Era o início da era da eletricidade, e Marconi estava entre os que viam nesse campo uma possibilidade concreta de transformação social. Os avanços de cientistas como Heinrich Hertz, que havia provado experimentalmente a existência das ondas eletromagnéticas previstas por James Clerk Maxwell, foram determinantes para o desenvolvimento da ciência no final do século XIX. No entanto, muitos desses estudos permaneciam no campo teórico ou dentro dos laboratórios acadêmicos, sem aplicações práticas diretas. Marconi, por sua vez, percebia nessas descobertas um potencial muito além do campo da pesquisa pura. Sua abordagem se destacava por tentar romper a barreira entre teoria e aplicação, buscando um uso prático para o que ainda era invisível aos olhos, mas mensurável por instrumentos. A ideia de transmitir sinais à distância por meio de ondas, sem fios condutores, parecia revolucionária. Ainda assim, a maioria dos estudiosos acreditava que tais transmissões seriam limitadas a curtas distâncias, e que os obstáculos naturais, como colinas ou construções, impossibilitariam sua propagação. Marconi, dotado de uma combinação rara entre intuição técnica e ousadia experimental, passou a questionar esses limites aceitos. Ele estava convencido de que, com os ajustes corretos nos equipamentos e uma melhor compreensão das propriedades das ondas, seria possível expandir significativamente o alcance das transmissões. Para isso, ele começou a estudar com intensidade os circuitos oscilatórios, os detectores de sinais e os sistemas de antenas. Uma das suas contribuições iniciais mais importantes foi perceber que a colocação vertical de uma antena conectada ao transmissor aumentava significativamente o alcance da onda emitida. Isso contrariava as configurações horizontais mais utilizadas até então. Essa descoberta empírica foi um passo fundamental para a criação de um sistema de telégrafo sem fio funcional. Marconi também passou a aprimorar o uso do coesor, um dispositivo que servia como detector de sinais de rádio, baseado na alteração de condutividade elétrica em um tubo com partículas metálicas. Embora o coesor já existisse em versões rudimentares, ele conseguiu melhorar sua sensibilidade e eficácia, permitindo a recepção mais clara dos sinais transmitidos. Ao unir elementos já existentes com modificações próprias, Marconi avançava rumo a um sistema coerente de comunicação sem fio. O fascínio pelo invisível não era, para ele, apenas uma questão de encantamento intelectual. Marconi acreditava que a ciência deveria ser utilitária, e que o domínio das forças invisíveis da natureza, como a eletricidade e as ondas, permitiria romper as barreiras físicas do espaço. Essa visão o afastava dos cientistas que se limitavam a comprovar leis ou fenômenos. Ele buscava impacto real, mensurável, em áreas como comunicação, transporte e segurança. Uma característica notável de sua mentalidade era a disposição para a experimentação incessante. Marconi não se contentava com leituras teóricas, ele precisava testar, montar, desmontar, falhar e tentar novamente. Essa postura prática o aproximava mais do engenheiro e do inventor do que do físico clássico. Era um perfil raro para sua época, alguém que, mesmo sem formação acadêmica formal avançada, dominava com propriedade os conceitos necessários para operar nos limites do conhecimento. À medida que avançava em seus estudos sobre ondas hertzianas, Marconi passou a compreender que a eficácia da transmissão estava diretamente ligada à sintonia entre os emissores e receptores. Esse princípio,
posteriormente batizado de ressonância, se tornaria essencial para o desenvolvimento de sistemas mais complexos de comunicação sem fio. Ele intuiu que, ao ajustar a frequência do transmissor para coincidir com a do receptor, poderia reduzir interferências e aumentar a clareza do sinal. Embora ainda desconhecido do grande público e à margem dos centros acadêmicos tradicionais, Marconi começava a formar em sua mente um modelo funcional de transmissão sem fio. A eletricidade, as ondas hertzianas, o uso de antenas, o aprimoramento dos coesores e a noção de sintonia eram peças que se encaixavam lentamente. Ele compreendia que estava diante de um fenômeno físico novo, mas que, com as ferramentas certas, poderia ser domesticado. No final da década de 1890, Guglielmo Marconi encontrava-se pronto para transformar suas ideias em realizações práticas. Dotado de um espírito experimental aguçado, decidiu colocar em teste suas hipóteses em um ambiente propício da propriedade rural de sua família, em Pontecchio, nos arredores de Bolonha. Foi ali, longe dos olhares da comunidade científica e do aparato acadêmico tradicional, que ele iniciou os primeiros experimentos de transmissão sem fio. Esses testes, realizados com equipamentos rudimentares mais engenhosamente adaptados, seriam o ponto de partida para a revolução das comunicações no século XX. Marconi montou um pequeno laboratório improvisado nos fundos da casa, utilizando materiais que conseguia adquirir ou construir por conta própria. Seu objetivo era simples em teoria, mas complexo em execução: transmitir sinais de telégrafo sem a utilização de fios, utilizando apenas ondas eletromagnéticas. Para isso, ele criou um transmissor composto por uma bobina de indução, um chaveador telegráfico e uma antena vertical. O receptor, por sua vez, incluía um coesor melhorado, um sistema de campainha e uma fonte de energia separada. Inicialmente, os sinais transmitidos só conseguiam percorrer alguns metros. No entanto, com ajustes sucessivos na altura da antena, no aterramento do sistema e na sensibilidade do receptor, Marconi começou a observar um aumento significativo no alcance. Em pouco tempo, conseguiu enviar sinais por cerca de 100 metros, depois 500, e posteriormente até cerca de 2 quilômetros. Cada pequena conquista era recebida com entusiasmo, pois demonstrava que os limites inicialmente previstos pela teoria podiam ser superados pela prática. Esses testes marcaram o início de uma abordagem sistemática de Marconi de testar, ajustar, anotar resultados e repetir. Ele mantinha registros precisos de cada experimento, comparando configurações, condições atmosféricas e variações no desempenho dos aparelhos. Sua organização meticulosa, somada à perseverança diante de fracassos temporários, permitiu a construção de um conhecimento empírico que superava, em muitos aspectos, as expectativas do que se considerava possível na época. Um dos momentos decisivos ocorreu quando ele conseguiu transmitir sinais através de uma colina, sem linha de visão direta entre transmissor e receptor. Este resultado contrariava a crença de que as ondas de rádio propagavam-se em linha reta e não podiam atravessar obstáculos. A descoberta era empírica, mas sua importância seria reconhecida mais tarde, quando se compreendeu que a ionosfera refletia as ondas de rádio, permitindo sua propagação a longas distâncias, um fenômeno ainda desconhecido naquele tempo. Consciente da originalidade de seu trabalho, Marconi buscou proteger suas descobertas. Em 1896, com a ajuda de sua família, redigiu um pedido de patente que descrevia seu sistema de telegrafia sem fio. Esse foi um movimento estratégico e inovador, ao reivindicar a autoria de um sistema prático de transmissão sem fio, e não apenas de um componente ou princípio teórico. Ele se posicionava como inventor e empreendedor. A patente marcaria uma diferença fundamental entre Marconi e outros pesquisadores contemporâneos, que frequentemente não protegiam suas inovações. Apesar do progresso evidente, Marconi começou a perceber as limitações do ambiente italiano para a expansão de seu projeto.
A Itália, embora culturalmente rica, ainda não possuía uma estrutura industrial ou científica capaz de apoiar plenamente uma inovação tecnológica de grande escala. A falta de instituições voltadas à aplicação comercial da ciência limitava as possibilidades de avanço. Marconi necessitava de apoio financeiro, técnico e institucional para levar sua invenção a um novo patamar. Ao mesmo tempo, surgiam os primeiros sinais de interesse do público e de autoridades locais. Algumas demonstrações públicas foram realizadas, revelando a viabilidade do sistema a pequenos grupos de curiosos e funcionários do governo. No entanto, a falta de um contexto industrial avançado fazia com que o potencial prático de sua invenção ainda não fosse plenamente compreendido por seus contemporâneos. Faltava um ecossistema de inovação, algo que ele procuraria em breve em outro país. Mesmo sem reconhecimento imediato, os experimentos em Pontechio representaram um divisor de águas. Pela primeira vez, uma transmissão eletromagnética fora usada com eficiência para enviar sinais codificados a uma distância significativa e de maneira consistente. Marconi não apenas provava a eficácia de sua ideia, como também demonstrava sua capacidade de engenheiro e inventor, articulando o conhecimento teórico com soluções práticas que outros não haviam imaginado. Ao término de seus primeiros experimentos na Itália, Guglielmo Marconi enfrentava um dilema estratégico: como levar sua invenção adiante em um país que, apesar de promissor em espírito científico, não oferecia o suporte institucional e econômico necessário para transformá-la em uma tecnologia de alcance global. O cenário italiano do final do século XIX, marcado por uma incipiente industrialização e estruturas estatais pouco voltadas à pesquisa aplicada, revelava-se inadequado para acolher um projeto com a ambição de Marconi. Era necessário buscar um novo horizonte. O jovem inventor e sua família decidiram então procurar apoio fora da Itália. Por influência materna e devido à fluência no idioma inglês, a escolha mais natural foi o Reino Unido, na época, o maior império industrial e marítimo do mundo, com um ambiente fértil para inovações tecnológicas e um mercado ávido por soluções que melhorassem as comunicações. A mudança para a Inglaterra não foi apenas geográfica, mas também simbólica, e marcava a transição definitiva de Marconi de inventor autodidata para empreendedor tecnológico. Ao chegar a Londres em 1896, Marconi enfrentou resistência inicial. O ceticismo era um traço comum entre muitos cientistas e engenheiros britânicos da época, sobretudo diante de um jovem estrangeiro, sem formação acadêmica tradicional, que alegava ter desenvolvido um sistema revolucionário de comunicação sem fios. Algumas portas se fecharam antes mesmo de serem batidas. Contudo, o inventor italiano tinha algo que poucos podiam ignorar: resultados experimentais concretos e um sistema funcional que superava as expectativas da época. A sorte de Marconi começou a mudar quando conseguiu uma audiência com William Preece, engenheiro-chefe dos Correios Britânicos, General Post Office. Preece, figura respeitada no meio técnico e com influência no governo, ficou impressionado com a clareza e objetividade com que Marconi apresentava sua proposta. Mais do que isso, ele reconheceu imediatamente o potencial estratégico da comunicação sem fio, especialmente para aplicações navais e militares. Essa primeira aceitação institucional representou uma virada decisiva na trajetória do inventor. Sob a supervisão de Preece, Marconi realizou demonstrações públicas em locais estratégicos, como a London Telegraph Office e as instalações da Marinha Real. Nessas apresentações, o jovem conseguiu transmitir sinais telegráficos a distâncias muito superiores às obtidas por qualquer outro sistema conhecido, e o fez de forma confiável e repetível. O impacto dessas demonstrações foi imediato, gerando curiosidade nos jornais, interesse político e a atenção de investidores privados. Convencido da viabilidade comercial de seu sistema, Marconi deu o passo seguinte e formalizou o pedido de patente britânica número 12.039 em junho de 1896. Essa patente não se limitava a registrar um único componente, mas abrangia um sistema completo de telegrafia sem fio, incluindo o transmissor, receptor e a configuração geral do conjunto.
foi um movimento estratégico de grande visão, pois garantia a Marconi o direito exclusivo de explorar comercialmente a nova tecnologia em solo britânico. A obtenção da patente, somada ao apoio do General Post Office, abriu caminho para a criação da Wireless Telegraph Signal Company em 1897. A empresa foi fundada com capital de investidores ingleses, sob a liderança de Marconi como diretor técnico. Com sede em Londres e oficinas em Chelmsford, a companhia tinha o objetivo claro de desenvolver, fabricar e comercializar aparelhos de rádio para usos civis, industriais e militares. Marconi agora era não apenas cientista e inventor, mas também empresário. Ao mesmo tempo em que expandia os horizontes comerciais de sua tecnologia, Marconi iniciava uma campanha de convencimento da sociedade e da imprensa. Participava de conferências, concedia entrevistas e organizava demonstrações abertas ao público. Com uma postura eloquente e segura, ele passou a ser reconhecido como uma figura carismática e moderna, capaz de unir ciência, pragmatismo e visão estratégica. Isso contribuiu para consolidar sua imagem como pioneiro legítimo da telegrafia sem fio. Durante esse período, Marconi também começou a colaborar com engenheiros britânicos e a integrar seus conhecimentos com as experiências de outros inventores que trabalhavam em campos semelhantes. Diferente do isolamento inicial que experimentara na Itália, o ambiente britânico permitia intercâmbio técnico e inovação conjunta. Essa abertura para o trabalho em equipe e a busca constante por melhorias tornaram-se elementos centrais no rápido avanço da tecnologia radiofônica. A chegada de Marconi à Inglaterra e sua rápida ascensão demonstram como um ambiente institucional favorável pode transformar ideias em realidade concreta. A junção de visão técnica, planejamento empresarial e apoio político permitiu que uma invenção experimental, desenvolvida nos campos da Itália, se transformasse em uma das mais importantes ferramentas de comunicação da história moderna. A consolidação da patente britânica e a fundação de sua empresa marcaram o início de uma nova fase na trajetória de Guglielmo Marconi, na busca pelo reconhecimento público e internacional. Mais do que provar que sua invenção funcionava, agora ele precisava demonstrar seu valor prático em contextos reais e competitivos. Era necessário convencer governos, empresas e o público de que o rádio poderia não apenas substituir os sistemas telegráficos existentes, mas também expandir as possibilidades de comunicação para além das limitações físicas impostas por cabos e fios. Com esse objetivo, Marconi organizou uma série de demonstrações em ambientes cada vez mais desafiadores. Em 1897, realizou transmissões bem-sucedidas no canal de Bristol, onde sinais foram enviados através de uma extensão significativa de água. O sucesso da experiência não apenas atestou a eficácia do sistema em condições marítimas, como também capturou a atenção da Marinha Real Britânica, que vislumbrava na tecnologia uma solução para melhorar a comunicação entre navios e entre embarcações e o continente. O interesse militar era estratégico para a expansão da telegrafia sem fio, pois permitia acesso a recursos e infraestrutura, além de legitimar a aplicação da nova tecnologia em situações críticas. Marconi, com sua habilidade de negociação e visão de longo prazo, rapidamente percebeu essa vantagem. Nos anos seguintes, passou a colaborar estreitamente com a Marinha Britânica, oferecendo equipamentos, realizando testes e adaptando seus aparelhos às necessidades específicas da comunicação naval. Paralelamente ao avanço no setor militar, Marconi voltou seus esforços para a exploração comercial da tecnologia. A sua empresa, ainda jovem, começou a receber pedidos de demonstração de companhias ferroviárias, empresas de navegação e até jornais, que viam na comunicação sem fio uma oportunidade de obter informações em tempo real. O potencial jornalístico do rádio, embora ainda incipiente, já se fazia notar como um instrumento para a cobertura de eventos em locais remotos, superando a lentidão do telégrafo tradicional. A comunidade científica internacional, anticética, começou a prestar atenção ao trabalho de Marconi com mais seriedade.
Embora alguns físicos ainda o considerassem um técnico aplicado mais do que um verdadeiro cientista, a eficácia inquestionável de seus resultados começou a derrubar barreiras. Ele passou a ser convidado para congressos, conferências e reuniões científicas em várias partes da Europa, onde apresentava suas descobertas e as aplicações práticas da telegrafia sem fio. Sua presença em eventos acadêmicos representava uma quebra de paradigma entre ciência e indústria. Com os olhos do mundo voltados para sua invenção, Marconi não se acomodou. Passou a investir em estações de transmissão fixas, buscando melhorar a estabilidade do sinal, aumentar o alcance e diminuir o tempo de resposta. Essa infraestrutura foi essencial para os primeiros contratos comerciais da empresa, que passou a fornecer serviços de comunicação entre ilhas, navios e portos, com destaque para as rotas marítimas britânicas e irlandesas. Era o início da construção de uma rede sem fio que, em poucos anos, se estenderia por todo o globo. Em 1899, um momento simbólico alçou definitivamente Marconi à cena internacional na travessia do Canal da Mancha com sua tecnologia. Nesse feito, ele conseguiu transmitir com sucesso mensagens entre Dover, na Inglaterra, e Vimereus, na França, cobrindo uma distância de cerca de 50 quilômetros sem a utilização de cabos. O feito foi amplamente noticiado e representou, na prática, a primeira comunicação sem fio entre dois países. A simbologia do evento consolidou sua reputação como pioneiro de uma nova era. Logo após essa conquista, Marconi foi convidado para realizar demonstrações nos Estados Unidos, o que ampliou significativamente seu prestígio fora da Europa. Em território norte-americano, recebeu o apoio de importantes figuras da política e da imprensa, que viam no rádio uma tecnologia com enorme potencial estratégico. As primeiras transmissões em solo americano foram assistidas com entusiasmo, consolidando a ideia de que Marconi havia criado um sistema globalmente viável. O reconhecimento, contudo, não impediu que surgissem disputas quanto à originalidade de sua invenção. Outros cientistas e inventores, como Nikola Tesla e Oliver Lodge, também haviam feito descobertas importantes sobre ondas eletromagnéticas. Iniciaram-se, assim, os primeiros conflitos de patente e disputas legais, que acompanhariam Marconi ao longo de sua carreira. Mesmo diante dessas contestações, ele mantinha uma postura resiliente, concentrando-se na continuidade do progresso tecnológico e na expansão de sua rede de comunicações. Após suas conquistas iniciais na Europa e nos Estados Unidos, Guglielmo Marconi passou a alimentar um objetivo ainda mais ambicioso: comprovar que a comunicação sem fio poderia superar não apenas obstáculos terrestres ou canais estreitos, mas também a vastidão de um oceano. A travessia do Oceano Atlântico por ondas de rádio tornará-se, então, um novo desafio técnico, simbólico e estratégico. Vencer esse obstáculo significaria provar, definitivamente, que o rádio poderia conectar continentes e transformar as comunicações em escala global. Essa nova empreitada exigiu um esforço técnico muito superior aos testes anteriores. Para vencer as distâncias do Atlântico, seria necessário ampliar significativamente a potência dos transmissores, melhorar a sensibilidade dos receptores e, sobretudo, encontrar locais adequados para as instalações das estações de envio e recepção. Marconi sabia que se tratava de uma tentativa arriscada, pois a teoria da época ainda sugeria que as ondas de rádio viajavam apenas em linha reta e poderiam não alcançar além da linha do horizonte. Mesmo diante de incertezas científicas, Marconi seguiu confiante na observação empírica de seus experimentos anteriores. Em 1901, escolheu a cidade de Poldhu, na costa da Cornualha, sudoeste da Inglaterra, para instalar sua estação transmissora. Ali, construiu uma poderosa torre com geradores capazes de emitir sinais de alta intensidade. No lado oposto do Atlântico, escolheu a localidade de Signal Hill, em Saint-Joyce, na ilha de Terra Nova, atual Canadá, como ponto receptor, por sua posição elevada e relativa proximidade com a Europa. A preparação logística envolveu uma série de desafios.
Equipamentos pesados, delicados e sensíveis à umidade precisavam ser transportados por mar e instalados em locais remotos e sujeitos a intempéries. Além disso, não havia garantia de sucesso, as interferências atmosféricas, os campos magnéticos e as limitações técnicas poderiam comprometer a transmissão. Mesmo assim, em dezembro de 1901, Marconi e sua equipe instalaram antenas provisórias e iniciaram os testes de recepção. No dia 12 de dezembro de 1901, Marconi declarou ter recebido, com auxílio de um receptor rudimentar e fones de ouvido, 3 sinais curtos correspondentes à letra OS ou em código Morse, enviados da estação de Poldhu. O feito, embora contestado por alguns setores da comunidade científica pela fragilidade do equipamento receptor, foi amplamente divulgado pela imprensa e considerado um marco na história da comunicação. Pela primeira vez, uma mensagem eletromagnética havia atravessado o oceano sem o auxílio de qualquer cabo físico. A travessia atlântica marcou a entrada definitiva do rádio na geopolítica mundial. Governos, marinhas e empresas perceberam que, a partir daquele momento, a comunicação poderia ser feita entre continentes de forma quase instantânea, o que oferecia vantagens significativas em tempos de guerra, comércio e relações diplomáticas. O feito aumentou consideravelmente o prestígio de Marconi, que passou a ser visto como uma figura de alcance global, associada ao progresso e à modernidade. Em resposta ao sucesso, Marconi ampliou a infraestrutura de sua empresa, iniciando a construção de estações permanentes em pontos estratégicos do globo. Estações de rádio foram erguidas no Canadá, nos Estados Unidos, na Irlanda e em outros países com grande tráfego marítimo. Essa rede internacional permitiu o envio de mensagens comerciais, meteorológicas e militares em tempo real, reduzindo drasticamente os custos e o tempo das comunicações intercontinentais. A inovação também impactou diretamente os meios de transporte. Com a instalação de equipamentos de rádio em navios, tornou-se possível manter contato com embarcações durante toda a travessia oceânica. Essa aplicação foi especialmente relevante para a segurança marítima, pois permitiu o envio de alertas de emergência, previsões meteorológicas e instruções de navegação. Com isso, Marconi contribuiu diretamente para a redução de acidentes e a melhora na eficiência das rotas comerciais. Apesar das críticas de alguns cientistas quanto à comprovação técnica do sinal recebido em Terra Nova, Marconi respondeu com novas demonstrações, mais robustas e irrefutáveis, nos anos seguintes. Em 1902, a bordo do navio SS Filadélfia, ele realizou transmissões de rádio de longa distância durante uma travessia atlântica, recebendo sinais a mais de 3.000 quilômetros da estação emissora. Esses testes forneceram provas mais consistentes da viabilidade da tecnologia e eliminaram as dúvidas restantes. Com o sucesso internacional da comunicação sem fio e a crescente aplicação da tecnologia em diversos setores, Guglielmo Marconi viu-se envolvido em uma nova etapa de sua trajetória, a luta pela consolidação legal e histórica de sua invenção. À medida que o rádio ganhava destaque mundial, surgiram reivindicações paralelas sobre a autoria de elementos essenciais da telegrafia sem fio. A arena da inovação, que antes se restringia aos laboratórios e oficinas, passou a incluir tribunais, escritórios de patentes e disputas acadêmicas. Desde o final do século XIX, vários cientistas vinham realizando pesquisas sobre ondas eletromagnéticas. Entre eles, destacavam-se nomes como Nikola Tesla, Oliver Lodge, Alexander Popov e Jagadish Chandra Bose. Muitos desses pesquisadores haviam desenvolvido, de forma independente, componentes ou princípios similares aos usados por Marconi, como osciladores, antenas ou circuitos de sintonia. No entanto, nenhum deles havia conseguido integrar esses elementos em um sistema prático e funcional como o desenvolvido por Marconi. O mérito de Marconi, portanto, não estava apenas na descoberta isolada de um fenômeno físico, mas na capacidade de reunir diversas contribuições anteriores em uma arquitetura coerente, operacional e aplicável em larga escala. Ainda assim, essa habilidade não o isentou de críticas e acusações.
Alguns cientistas argumentavam que suas patentes se apropriavam de ideias que, embora não patenteadas formalmente, já circulavam no meio acadêmico ou haviam sido demonstradas publicamente em conferências científicas. O caso mais emblemático dessas disputas foi com Nikola Tesla, o genial inventor de origem sérvia radicado nos Estados Unidos. Tesla havia apresentado patentes relacionadas à transmissão sem fio de energia e sinais já em 1897, e muitos defendiam que os princípios utilizados por Marconi derivavam diretamente dessas ideias. Em 1904, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos, que inicialmente havia rejeitado o pedido de Marconi por conflito com as patentes de Tesla, acabou revertendo sua decisão e concedendo a patente principal da telegrafia sem fio ao inventor italiano. A decisão provocou protestos da comunidade científica e iniciou uma longa batalha judicial. Tesla insistiu que Marconi utilizava seus conceitos sem autorização, mas faltavam provas materiais contundentes de que ele houvesse construído um sistema operacional antes de Marconi. A disputa estendeu-se por décadas, e somente em 1943, após a morte de ambos, a Suprema Corte dos Estados Unidos reverteu a decisão anterior e reconheceu a validade das patentes de Tesla, em parte motivada por interesses governamentais em evitar pagamentos à empresa de Marconi. Paralelamente ao caso com Tesla, Marconi enfrentou outras contestações, como a de Oliver Lodge, físico britânico que havia apresentado experimentos semelhantes sobre ressonância e transmissão de sinais por ondas hertzianas. Lodge defendia que suas pesquisas haviam sido fundamentais para o avanço do rádio e que Marconi se beneficiara indevidamente de suas publicações científicas. No entanto, Lodge nunca apresentou um sistema funcional capaz de transmitir mensagens a grandes distâncias, o que enfraqueceu sua reivindicação perante os tribunais e o público. Essas disputas, embora complexas e por vezes acirradas, revelam um aspecto fundamental do desenvolvimento científico. Raramente as grandes invenções surgem do esforço isolado de um único indivíduo. Na maioria das vezes, são fruto de um ambiente fértil de experimentação, colaboração e, sim, concorrência. O rádio foi, nesse sentido, uma construção coletiva, mas foi Marconi quem teve a visão e a persistência de transformar um conjunto disperso de descobertas em uma aplicação concreta, escalável e economicamente viável. Marconi, consciente das disputas que o cercavam, investiu fortemente na proteção legal de suas criações. Estabeleceu uma equipe jurídica dedicada exclusivamente ao monitoramento de patentes e à contestação de possíveis infrações. Também adotou a estratégia de depositar pedidos de patente em diversos países simultaneamente, garantindo assim a exclusividade internacional de seus sistemas. Essas ações consolidaram sua posição como líder incontestável da indústria radiofônica nascente. Além da dimensão jurídica, essas disputas também afetaram o reconhecimento histórico da figura de Marconi. Em muitos círculos científicos, especialmente na Europa Oriental e na Índia, inventores locais como Popov e Bose são lembrados como os verdadeiros pioneiros do rádio. No entanto, nas esferas política e empresarial, Marconi manteve o prestígio de visionário global, sendo constantemente homenageado por governos, instituições e universidades ao redor do mundo. O capítulo das patentes, embora menos glamouroso que os grandes experimentos públicos ou as demonstrações transatlânticas, foi essencial para consolidar o legado de Marconi. Ao proteger legalmente sua invenção, ele garantiu os recursos financeiros e a estabilidade institucional necessários para expandir ainda mais sua empresa e sua tecnologia. Com a consolidação da telegrafia sem fio como uma tecnologia funcional e a superação de disputas legais em várias frentes, o rádio passou a ocupar um papel decisivo em momentos críticos da história. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos, transformações políticas e acidentes de grandes proporções, e em muitos desses episódios o sistema desenvolvido por Guglielmo Marconi desempenhou papel essencial. Mais do que um instrumento técnico, o rádio se tornava, cada vez mais, um agente de mudança e um protagonista silencioso nos bastidores dos grandes acontecimentos globais.
Um dos episódios mais emblemáticos da aplicação prática da tecnologia de Marconi ocorreu em 1912, com o naufrágio do RMS Titanic. O navio, considerado um dos mais modernos e seguros de sua época, colidiu com um iceberg no Atlântico Norte durante sua viagem inaugural. A bordo, havia um sistema de rádio instalado pela Companhia de Marconi, operado por 2 radiotelegrafistas treinados. Embora o desastre tenha resultado em uma enorme tragédia, foi graças à comunicação sem fio que os pedidos de socorro foram enviados a outros navios na região, como o RMS Carpathia, que conseguiu resgatar centenas de sobreviventes. A repercussão do episódio teve múltiplas consequências. Primeiramente, reafirmou o valor estratégico do rádio para a segurança marítima e impulsionou a instalação obrigatória de sistemas de comunicação sem fio em embarcações de grande porte. Em segundo lugar, destacou o papel social da invenção de Marconi, que, mais do que conectar pessoas, demonstrava sua capacidade de salvar vidas. Após o desastre, Marconi foi amplamente homenageado em diferentes países por sua contribuição indireta ao salvamento dos náufragos. O episódio também motivou reformas legais e institucionais. Conferências internacionais sobre segurança no mar passaram a exigir a presença de operadores de rádio 24 horas por dia nos navios, além da padronização dos sinais de emergência. A expressão SOS, adotada poucos anos antes, ganhou força como chamada universal de socorro. A regulação das transmissões marítimas passou a ser coordenada por organismos internacionais, um passo importante na Organização Global das Comunicações. Durante a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914, o rádio teve sua primeira grande aplicação em contextos de conflito armado. Marconi, que já havia colaborado com a Marinha Real Britânica em tempos de paz, viu sua tecnologia ser integrada em larga escala às estratégias militares. Os exércitos passaram a utilizar o rádio para coordenar movimentos de tropas, transmitir ordens e monitorar comunicações inimigas. A velocidade na troca de informações tornou-se uma vantagem decisiva nos campos de batalha. Além do uso em operações terrestres e navais, o rádio foi fundamental no desenvolvimento da aviação militar. À medida que os aviões começaram a ser utilizados para reconhecimento e combate, tornou-se essencial que os pilotos pudessem manter contato com as bases. Embora os equipamentos ainda fossem pesados e rudimentares, os avanços proporcionados pelas pesquisas de Marconi tornaram possível o início da era das comunicações aéreas. Era mais um desdobramento prático de sua visão sobre a ubiquidade da transmissão sem fio. O uso do rádio em conflitos também deu origem a uma nova preocupação estratégica, a interceptação e a criptografia das mensagens. Para evitar que comunicações fossem captadas pelo inimigo, surgiram os primeiros sistemas rudimentares de codificação, muitos dos quais se desenvolveriam mais amplamente na Segunda Guerra Mundial. Marconi, mesmo não sendo um especialista em criptografia, acompanhava com interesse essas aplicações, pois demonstravam a importância crescente da tecnologia que ajudara a introduzir no mundo. Fora do campo militar, o rádio começou a ser explorado para a cobertura de eventos de interesse público. Disputas esportivas, discursos políticos e cerimônias de Estado passaram a ser transmitidos em tempo real para públicos distantes, mudando a maneira como as massas acompanhavam os acontecimentos. Marconi defendia o uso do rádio como ferramenta para promover a paz e a educação, acreditando em seu potencial para aproximar culturas e reduzir o isolamento de regiões remotas. Mesmo em tempos de crise, Marconi nunca deixou de enfatizar a importância de manter o rádio acessível e funcional para finalidades civis. Ele promovia a criação de estações comunitárias, incentivava a formação de operadores especializados e apoiava pesquisas sobre a miniaturização e barateamento dos equipamentos. Sua visão ia além da inovação técnica, ele via o rádio como um direito e uma necessidade das sociedades modernas. A notoriedade alcançada por Guglielmo Marconi nas primeiras décadas do século XX extrapolou os limites do campo técnico e empresarial.
À medida que o rádio se firmava como uma ferramenta essencial na comunicação mundial, Marconi passou a ser celebrado não apenas como inventor e empresário, mas também como símbolo do progresso humano. Diversas instituições científicas e governos passaram a reconhecer oficialmente suas contribuições, conferindo-lhe honrarias que consagraram sua figura na história da ciência. Um dos momentos mais marcantes dessa fase de reconhecimento foi a concessão do Prêmio Nobel de Física, em 1909. Compartilhado com o físico alemão Carl Ferdinand Braun, o prêmio foi concedido em razão das contribuições de ambos para o desenvolvimento da telegrafia sem fio. Braun, por sua vez, havia aperfeiçoado o transmissor de faísca utilizado por Marconi, introduzindo melhorias que aumentavam a estabilidade e a eficiência das transmissões. A escolha conjunta representava o reconhecimento de que o avanço tecnológico se constrói, frequentemente, em colaboração. A entrega do Nobel não apenas consolidou o status científico de Marconi, como também conferiu à telegrafia sem fio uma legitimidade acadêmica que muitos ainda hesitavam em admitir. Até então, grande parte dos físicos e engenheiros via o rádio mais como uma curiosidade técnica do que como um campo de pesquisa rigorosa. Com a premiação, a comunidade científica passou a olhar com mais seriedade para as implicações teóricas e práticas da propagação de ondas eletromagnéticas, abrindo caminho para pesquisas mais aprofundadas sobre espectro, modulação e comunicação digital. O prestígio internacional de Marconi também se traduziu em inúmeros títulos honoríficos. Ele recebeu doutorados e medalhas de diversas universidades europeias e americanas, além de condecorações governamentais como a Gran Cruz da Ordem da Coroa da Itália, a Ordem de Mérito do Reino Unido e a Medalha Franklin dos Estados Unidos. Tais reconhecimentos não apenas celebravam seus feitos técnicos, mas também destacavam sua visão empreendedora e sua capacidade de transformar invenções em soluções aplicadas. Marconi também passou a ser requisitado para cargos diplomáticos e consultivos. Em 1914, foi nomeado senador vitalício do Reino da Itália, uma distinção reservada a cidadãos que prestavam serviços excepcionais à nação. Embora não tivesse uma atuação política tradicional, sua presença no Senado italiano refletia o valor simbólico de sua figura. Em momentos decisivos da política nacional e internacional, sua opinião era frequentemente solicitada em temas relacionados à ciência, indústria e defesa. Sua influência atingia não apenas as elites técnicas e políticas, mas também a opinião pública. Em uma época marcada pela fé no progresso e na ciência, Marconi era visto como um modelo do inventor moderno, ao mesmo tempo cientista, empreendedor e patriota. Sua trajetória era divulgada em livros, jornais e até em peças teatrais, e sua imagem tornava-se familiar nos lares europeus e americanos. Mais do que uma figura pública, Marconi assumia o papel de ícone cultural de uma era tecnológica em expansão. O inventor italiano também foi um dos primeiros a compreender o papel da imprensa na formação de sua reputação. Ao manter relações cordiais com jornalistas e abrir suas instalações para demonstrações públicas, Marconi assegurava a divulgação positiva de seus projetos e fortalecia a percepção pública de sua liderança no campo das comunicações. Essa consciência da importância da imagem pública antecipava práticas de relações públicas que se tornariam comuns nas décadas seguintes. A valorização internacional de Marconi não era fruto apenas de sua genialidade individual, mas também de sua capacidade de formar equipes de excelência e de articular parcerias estratégicas com governos e empresas. Ao contrário de outros inventores que se isolavam, Marconi sempre procurou criar redes de colaboração que ampliassem o impacto de suas inovações. Essa postura permitiu que sua tecnologia se espalhasse de forma coordenada e eficiente, com o suporte institucional necessário para sua sustentabilidade. Outro aspecto importante de seu reconhecimento foi sua atuação como defensor da paz e da cooperação internacional por meio da ciência. Em diversos congressos científicos, Marconi defendia a ideia de que a tecnologia deveria servir à união entre os povos e ao desenvolvimento mútuo.
Seu discurso, embora às vezes ofuscado pelas aplicações militares do rádio, era marcado por um idealismo que via na ciência uma força moral capaz de superar conflitos e barreiras culturais. A história de Guglielmo Marconi não se limita às invenções que levaram à criação do rádio, mas à revolução que ele provocou na maneira como o mundo se conecta. O impacto de suas descobertas ultrapassou o campo da ciência e da tecnologia, influenciando áreas tão diversas quanto a cultura, a economia e a política. Embora Marconi tenha falecido em 1937, sua herança continua a moldar os alicerces da comunicação moderna, um legado que seria impensável sem as bases lançadas por sua pesquisa pioneira. Em vida, Marconi se viu em um cenário de constante evolução tecnológica e política, no qual suas inovações estavam sempre acompanhadas de novas questões e desafios. As suas realizações mais notáveis, o desenvolvimento de um sistema eficaz de telegrafia sem fio e a criação de redes de comunicação transatlântica, abriram caminho para uma era em que a comunicação instantânea e global seria uma realidade. Antes de Marconi, a troca de informações entre continentes era limitada a navios, cartas e cabos subaquáticos, processos que demoravam dias ou semanas. Com o rádio, uma mensagem poderia ser transmitida a milhares de quilômetros quase em tempo real, conectando povos e culturas de maneira antes inimaginável. O rádio se tornou a espinha dorsal de muitas indústrias durante o século XX, desde a comunicação militar até o entretenimento de massa. O impacto imediato do rádio no mundo do entretenimento foi significativo, com as primeiras transmissões radiofônicas levando música, notícias e outras formas de mídia para o público em geral. Em uma época em que os filmes e a televisão estavam em seus estágios iniciais, o rádio se tornou a principal fonte de informação e cultura popular. Esse fenômeno social e cultural mudou para sempre as dinâmicas familiares e sociais, com as pessoas se reunindo ao redor de seus aparelhos de rádio, criando novos hábitos de consumo de mídia. Além do impacto cultural, o rádio desempenhou um papel central em momentos cruciais da história, como as duas guerras mundiais. A comunicação sem fio permitiu que os países se mantivessem conectados em tempos de crise, coordenando esforços militares e salvando vidas. As estações de rádio militares tornaram-se ferramentas indispensáveis durante os conflitos, e a capacidade de enviar mensagens de emergência e coordenar operações à distância foi um fator decisivo em várias batalhas. Embora o rádio tenha sido inicialmente desenvolvido para fins comerciais e experimentais, seu papel em tempos de guerra evidenciou a importância crítica da comunicação sem fio em um mundo cada vez mais interconectado. Marconi, no entanto, sempre teve uma visão além das aplicações militares ou comerciais de sua invenção. Em suas falas e escritos, ele expressou frequentemente o desejo de que a comunicação sem fio fosse usada para fins pacíficos, para promover a compreensão entre os povos e facilitar o progresso humano. Ele acreditava que, à medida que a tecnologia avançava, o rádio poderia ser uma ferramenta para combater o isolamento e promover a educação em regiões distantes, além de servir como um meio para que as pessoas compartilhassem informações e cultura. Apesar dos desafios técnicos e das controvérsias em torno de suas patentes, Marconi nunca deixou de acreditar no potencial transformador da ciência. Sua visão transcendia os aspectos comerciais ou mesmo científicos de suas invenções. Ao se dedicar ao aprimoramento de suas tecnologias e ao promover a educação e o uso responsável do rádio, Marconi se consolidou como um dos grandes humanistas da ciência, acreditando que suas invenções poderiam contribuir para um mundo mais conectado, mais informado e mais pacífico. O legado de Marconi também é visto na evolução das tecnologias de comunicação que seguiram sua invenção. O rádio foi a base para a televisão, a comunicação via satélite, os sistemas de comunicação por micro-ondas e, eventualmente, a internet. Cada uma dessas tecnologias deve muito ao trabalho de Marconi, que abriu o caminho para as transmissões sem fio e tornou possível a ideia de um mundo globalmente interconectado. A evolução do rádio para a televisão e, mais tarde, para a comunicação digital, foi um processo contínuo que, de certa forma,
começou com as primeiras ondas enviadas por Marconi através do Atlântico. Com a ascensão de novas tecnologias, como os smartphones e as redes sem fio, o espírito de inovação de Marconi se reflete nas engenharias modernas que dependem de princípios fundamentais estabelecidos por ele. Os sistemas de comunicação sem fio que usamos no dia a dia, desde as conexões de internet móvel até os sistemas de navegação GPS, são possíveis porque Marconi teve a visão de desenvolver um sistema funcional e eficiente de transmissão de ondas de rádio. Sua invenção não foi apenas o começo do rádio, mas o embrião de toda uma revolução tecnológica que continuaria por mais de um século. A educação e a formação de novos cientistas e engenheiros também são parte do legado duradouro de Marconi. Sua paixão pela ciência e pela descoberta continua a inspirar gerações de pesquisadores, engenheiros e inventores. Muitas das universidades e centros de pesquisa ao redor do mundo celebram seu trabalho, mantendo viva a chama de sua curiosidade científica e sua busca por soluções criativas. Ao longo de sua carreira, Marconi demonstrou que a pesquisa científica é um esforço contínuo e que as grandes descobertas muitas vezes vêm de pequenas observações e uma imensa dedicação ao trabalho. Mesmo após sua morte, Marconi permaneceu uma figura icônica. Seu nome é sinônimo de inovação, e suas contribuições são celebradas globalmente. Em muitas nações, estátuas, ruas e edifícios ainda são dedicados a ele, como forma de reconhecimento por seu impacto no mundo moderno. Além disso, sua influência também perdura nos próprios sistemas de comunicação, que continuam a ser a espinha dorsal de uma sociedade globalizada. O rádio, a televisão e a internet, todos devem sua existência, em grande parte, à revolução que Marconi iniciou. Assim, o legado de Guglielmo Marconi vai muito além das ondas de rádio que ele transmitiu pela primeira vez. Ele deixou uma marca indelével na história da humanidade, mudando a forma como nos comunicamos e nos conectamos. Sua invenção não foi apenas um avanço tecnológico, foi o início de uma nova era, onde as distâncias físicas começaram a desaparecer e a ideia de um mundo globalmente interconectado começou a tomar forma. O rádio e suas sucessoras, as tecnologias de comunicação moderna, são testemunhos duradouros de uma visão que transformou o mundo para sempre.